Olá, amigos! Quem fala é o Robson Vaamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática, dando continuidade nos vídeos do curso do CCNA versão 7. No último vídeo, eu já fiz a configuração do serviço do DHCP no roteador 2911. Nesse vídeo, eu vou fazer a configuração do protocolo de roteamento dinâmico RIP na versão 2. Vamos lá? E não deixe de acessar o meu canal no YouTube, Bora para a Prática, e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. E todo o material gratuito desse curso está disponível no meu GitHub, github.com/vaamonde. Na nossa terceira topologia, todas as configurações de redes já foi aplicado. Agora chegamos na hora de configurar a terceira topologia para se comunicar com a segunda topologia. Diferente do primeiro cenário que eu utilizei o recurso de rota estática, nessa topologia agora vou utilizar um protocolo dinâmico para manter a tabela de roteamento atualizada dinamicamente. O script dessa aula é etapa 040. Observação importante: na nova certificação da Cisco, o CCNA versão 7, exame 200.301, não é mais cobrado conhecimentos no protocolo de roteamento dinâmico RIP ou a versão do RIP 2. Uma vez que sua implementação em redes corporativas atuais caiu em desuso, devido ao seu algoritmo de vetor de distância ser limitado em redes mais complexas, principalmente na internet. Mas recomendo o seu estudo, pois o RIP foi o primeiro protocolo de roteamento dinâmico desenvolvido. O RIP é um protocolo de roteamento baseado no algoritmo de vetor de distância. Ele foi projetado para ser usado como um IGP em redes de abrangência moderada, com tamanho máximo de 15 saltos. A primeira versão do RIP foi descrita na RFC 1058, em 1988. O protocolo RIP possui basicamente 3 versões. O RIP versão 1, implementação original, limitado ao roteamento de redes de classe cheia ou completa, considerado obsoleto. O RIP versão 2 introduziu o suporte para roteamento de redes sem classe, suporte à autenticação, atualizações dinâmicas e anúncios multicast, e a versão do RIP NG, que estende o RIP versão 2 para oferecer suporte ao roteamento do protocolo IPv6. Informações importantes do protocolo RIP versão 2. Tipo de protocolo de vetor de distância. Utiliza o algoritmo Bellman-Ford. Possui distância administrativa de 120. Utiliza a métrica custo padrão baseado em contagem de saltos, no máximo de 15 saltos. Utiliza o método de transporte UDP. Possui suporte aos protocolos IPv4 e IPv6, utilizando o RIP NG. Possui suporte a redes sem classe. Envia anúncios utilizando o endereço de multicast 224.0.0.9. Suporta autenticação de texto plano ou com criptografia MD5. Possui suporte à sumarização de redes e suporte a balanceamento de carga para rotas com o mesmo destino e custo. O RIP versão 2 trabalha com os temporizadores de 30 segundos de atualização da tabela de roteamento, 180 segundos de retenção para atualização de rotas inacessíveis, 180 segundos para rota considerada inválida e 240 segundos, que é o tempo que se deve passar antes que a rota seja removida da tabela de roteamento. Nesse vídeo, eu vou fazer a configuração em 2 etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer a configuração do roteador 2911. Primeiro, eu vou fazer a inicialização da interface física de interligação com o roteador 1941
2. Na nossa topologia, a interface utilizada é a Gigabit Ethernet 0/0/0. Nessa interface, eu vou apenas configurar a descrição e vou inicializar a interface. Próxima etapa, eu vou fazer a configuração da interface lógica de interligação com o roteador 1941.2. Nessa configuração, eu já vou utilizar os conceitos de VLAN para configurações de links de WAN. Vou criar uma subinterface configurando a VLAN 999. Observação: esse tipo de configuração é muito comum em redes WAN privadas, como por exemplo o PAP L2. Vou configurar a descrição e vou habilitar nessa interface o encapsulamento .1q, indicando a VLAN 999. E vou configurar um endereço de classe A para a interligação desse link, com o endereço IP 10.0.0.9, com máscara de rede /30. E vou sair da interface. Próxima etapa, vou fazer a configuração do processo local do protocolo de roteamento dinâmico RIP na versão 2. Observação: o protocolo RIP versão 2 trabalha somente com um processo local de roteamento por roteador. Para configurar o RIP, vou utilizar o comando router RIP. Próxima etapa, vou configurar a versão do protocolo RIP. Dica: configurar a versão 2 do protocolo RIP permite utilizar o recurso de redes sem classe. E observação importante: após a configuração da versão do protocolo RIP, todos os roteadores do domínio do RIP precisam estar configurados na mesma versão para trocar anúncios e tabela de roteamento corretamente. Nesse cenário, vou usar o comando version com o número 2. Próxima etapa, vou configurar a interface passiva do protocolo RIP versão 2. Dica: as interfaces passivas do roteador não enviam anúncios do RIP pela sua interface, mas recebem anúncios de outros roteadores conectados nessa interface. Observação: é recomendado sempre desativar os anúncios das interfaces que não vão participar do domínio do RIP. No roteador 2911, apenas a interface Gigabit Ethernet 0/0 não vai pertencer ao domínio do RIP, porque essa interface é utilizada como gateway local da rede LAN. Próxima etapa, eu vou desabilitar o recurso de autossumarização do protocolo RIP. Dica: desabilitar o recurso de autossumarização do protocolo RIP facilita na análise de redes declaradas. Observação: dependendo do tamanho da rede, é recomendado habilitar o recurso de sumarização para diminuir o tamanho da tabela de roteamento e os anúncios enviados na rede. Nesse cenário, vou usar a opção de No autossumarização do protocolo. Próxima etapa, eu vou declarar todas as redes fisicamente conectadas no roteador 2911. Dica: declarar as redes fisicamente conectadas no roteador que serão anunciadas para todos os roteadores que fazem parte do domínio do protocolo RIP. Observação: na declaração de redes do protocolo RIP, não é necessário especificar a máscara de rede ou o CIDR ou a máscara de rede Coringa. Informação importante: declarar todos os endereços locais e remotos no processo do protocolo RIP. No roteador 2911, temos a rede WAN 10.0.0.8 e todas as redes LAN, que nesse cenário estão configuradas nas VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 99 e 100. Todas essas redes estão fisicamente conectadas no roteador. E vou salvar no final. Na segunda etapa, vou fazer a configuração do roteador 1941.2. A configuração da interface segue o mesmo procedimento, só que nessa interface o endereço IP é o 10.0.0.10. O processo de configuração do protocolo de roteamento dinâmico RIP segue o mesmo procedimento. Apenas uma observação importante: no roteador 1941.2 temos mais interfaces que não vão enviar
anúncios do protocolo RIP. Nesse cenário, as interfaces passivas vai ser a Gigabit Ethernet 0/0, a 0/1 e a interface serial 0/0/0. Nesse roteador, temos a rede 10.0.0, a 4, a 8 e a rede também 252, que foi configurada na interface de loopback. E temos a rede fisicamente conectada 192.168.2.0. A rede 192.168.3.0 não está fisicamente conectada no roteador 1941.2. E nesse roteador, eu vou configurar a redistribuição de rotas estáticas para o protocolo RIP. Dica: o protocolo RIP permite redistribuir redes aprendidas no roteador através de outros protocolos de roteamento, como por exemplo, rota estática, o protocolo EIGRP, o protocolo OSPF e etc. Observações: nesse roteador foi configurado rotas estáticas para as redes 192.168.1.0 e a rede 192.168.3.0 e também rotas flutuantes para a rede 192.168.1.0, utilizando o link serial. Na redistribuição de rotas estáticas do protocolo RIP versão 2, temos a opção de alteração da métrica custo da rota, onde eu posso mudar os valores de 0 até 16 ou utilizar o conceito de transparente. Nesse cenário, vou usar a opção de redistribuição de rotas estáticas, mantendo a métrica transparente. E vou sair e salvar no final. Vou voltar para a minha topologia e a primeira etapa, vou configurar o roteador 2911. Na nossa topologia, eu já consigo acessar ele utilizando o endereço IP. Como o cabo serial ainda está disponível, vou utilizar esse mesmo cabo para fazer a configuração do protocolo RIP. Vou acessar o meu desktop, vou acessar desktop, terminal e OK. Pressionar Enter, digitar o meu usuário e a minha senha e vou voltar para o meu script. Vou selecionar a partir da primeira etapa, selecionando de Configure Terminal até a opção de salvar. Ctrl C, voltar para o terminal, botão direito e colar. E pressionar Enter, sempre verificando se não tem nenhuma falha no script. Vou minimizar o meu desktop da terceira topologia e vou configurar agora a minha segunda topologia. Vou utilizar um desktop da minha segunda topologia, vou acessar Desktop, prompt de comando, vou fazer um teste de ping no meu gateway, que é o 92.168.2.254, pressionar Enter e vou acessar utilizando o SSH. Vou digitar SSH espaço, mas eu só tenho que lembrar que na segunda topologia, o meu roteador 1941 está configurado com o recurso de autenticação utilizando o servidor Radius. Então vou utilizar o meu usuário PTI espaço o endereço IP do meu roteador 192.168.2.254. Pressionar Enter, digitar a minha senha, que é PTI, já acessei o meu roteador, vou digitar o comando Enable, meu usuário PTI com a senha PTI. E já tenho acesso ao meu roteador 1941.2. Vou voltar para o meu script e vou selecionar a partir de Configure Terminal da segunda etapa, até a opção de salvar. Pressionar Ctrl C, voltar para o terminal, botão direito e colar. E pressionar Enter para salvar, sempre verificando se não tem nenhuma falha no script. Próxima etapa, vou digitar o comando show running config com a seção interface, pressionar Enter, barra de espaço, até localizar a minha interface Gigabit Ethernet 0/1/0. Já posso verificar que ela já foi configurada corretamente. Setinha para cima, vou mudar a opção de interface e vou digitar o router RIP e pressionar Enter. Posso verificar que as configurações do router RIP
também foi executada com sucesso. Próxima etapa, vou digitar o comando show IP router com a opção RIP e pressionar Enter. Já posso verificar que o meu roteador 1941.2 já obteve os endereços da rede 10, 20, 30, 40, 50, 99 e 100. A opção R no início significa que esse roteador aprendeu essas redes através do protocolo RIP. E posso verificar a informação importante, a distância administrativa e barra o número 1, que significa que para acessar essa rede, a métrica ou custo é apenas um salto. Próxima etapa, vou digitar o comando show IP RIP com a opção database e pressionar Enter, barra de espaço para ir até o fim. E com esse comando eu posso verificar todas as informações do banco de dados do protocolo RIP de todas as redes fisicamente conectadas e todas as redes que ele aprendeu dinamicamente. Próxima etapa, do meu próprio roteador 1941.2, vou tentar pingar o meu servidor da rede 192.168.100. Vou digitar o comando ping 192.168.100.1 e pressionar Enter. Basicamente no início eu vou perder alguns pacotes, mas eu já consegui ter acesso à rede 100. Vou utilizar também o comando traceroute com o endereço IP 192.168.100.1. Pressionar Enter e eu posso verificar as quantidades de saltos necessário para poder acessar a rede 192.168.100 e atingir o servidor 192.168.100.1. Vou digitar exit para sair do meu roteador, vou fechar e vou fechar. Vou voltar novamente para a minha terceira topologia no meu próprio desktop. Vou fechar o terminal e vou acessar o prompt de comando. Vou acessar o meu roteador da minha topologia com o comando ssh-l usuário admin com o endereço IP 192.168.10.254. Pressionar Enter, digitar a minha senha, pressionar Enter e digitar o comando show IP route com a opção RIP e pressionar Enter. Já posso verificar as redes 10.0.0.0.4.252 que já foi aprendida utilizando o protocolo RIP. E também as redes 192.168.1, 2 e 3. Do meu próprio roteador, vou tentar pingar o servidor 192.168.3.1. Vou pressionar Enter e já tive sucesso no acesso do servidor. Vou digitar exit para sair e do meu desktop vou tentar pingar o meu servidor também com o comando ping 192.168.3.1 e pressionar Enter. Já estou tendo acesso ao meu servidor e vou digitar também o comando tracert com o endereço IP 192.168.3.1 e pressionar Enter. Posso verificar que para acessar esse servidor, diretamente do meu desktop, eu acessei o meu gateway. Do meu gateway, eu fui redirecionado para o roteador 1941.2. Depois eu fui redirecionado para o switch Layer 3 da topologia. E no quarto salto, eu consegui acessar o meu servidor. Vou digitar o comando exit e vou finalizar acessando um navegador e vou digitar o endereço IP 192.168.3.1 e pressionar Enter. Basicamente, as duas topologias já estão se comunicando. Vou fechar e vou fechar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço!